E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a Gerdau, tá? Essa é uma notícia em relação a alguns ajustes. A gente vai comentar sobre isso, qual a expectativa também pro futuro. E também um pouquinho sobre a ação e o que a gente espera dela, tá? Em relação aos preços do aço, que ainda tá nas suas máximas aí, tá bom? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, então já ativa as notificações para o YouTube estar notificando sempre que sair vídeo novo e assim você não perder nenhum vídeo. Caso tenha alguma dúvida em relação ao fundo imobiliário, alguma ação ou renda fixa, comenta aí para a gente estar analisando, estudando e futuramente trazer algum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado. E lembrando que aqui é só minha opinião, tá, gente? Não sou dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer algumas notícias, alguns fatos relevantes, fazer essa troca de ideia com vocês que é muito interessante, tentar incentivar vocês a estarem estudando, estarem investindo, que é muito importante para o nosso futuro, e também mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá falar sobre a Gerdau que está subindo hoje 2,46%, muito provável pela sua notícia que saiu, tá? Uma notícia de reajuste, a gente já vai comentar sobre isso. Primeiramente eu queria passar qual que é a minha visão em relação ao Gerdau. A Gerdau tá com um ano muito complicado, tá? 2023 foi um ano bem difícil, que traz resultados um pior que o outro e provavelmente o resultado do quarto trimestre vai ser ainda pior. Assim a expectativa que a gente quer tá apresentando, tá? Pode ser que seja surpreendente e melhore pelo fato do preço do aço estar um pouquinho alto e assim não ser tão ruim, mas em relação à receita, acho que vai ser bem, receita não, as vendas em si, eu acho que vai ser bem ruim. O que vai poder melhorar um pouquinho a receita é esse valor do aço um pouquinho mais nas altas, tá? Mas mesmo assim ainda é muito complicado, porque foi um ano inteiro de quedas, tá? Você vê que aqui nos últimos 12 meses tá caindo 20%, que é algo muito ruim, e mesmo assim eu acredito que ele ainda esteja no preço elevado. Tanto a GGBR4, que é a Gerdau, quanto a metalúrgica, tá? Acho que a metalúrgica em si também está com preço elevado pelo fato dos resultados que vem trazendo. A Gerdau também poderia estar recuando ainda mais, e é por isso que eu repensei, eu estava pensando em comprar a Goal, e eu vou esperar um pouco, deixar o preço do aço cair mais, que a tendência é fazer um ciclo da commodity, como o minério, chegar ali perto de maio mais ou menos ele cair. Acho que é esse o ciclo do aço mais ou menos, então a tendência é quando esse valor cair, o preço despencar, tá? É minha visão, não sei se eu estou certo, não sei se eu estou errado, eu só estou com essa expectativa aí pelo fato do que vem apresentando. Então, muito segurou o preço lá em cima ainda pelo fato do valor do aço estar alto e dos dividendos que ela pagou, algumas movimentações que ela fez em relação de venda de ativos, que pode ser que melhore dividendos ou pode ser que pague mais, então isso fez com que o preço da ação segure. Então a tendência acho que é essa, a partir do momento que esse valor aqui voltar a despencar lá para perto aqui, ó, mais ou menos os 3.600, 3.500, que é nesse ciclo aqui, ó, você vê que de maio até mais ou menos outubro, tá vendo? Você vê que aqui, ó, ele começou a despencar em março do ano passado. E olha só como fez um ciclo aqui de baixo. Então, a partir do momento, assim, mais ou menos em maio, que ele começar a despencar aqui, a 3.600, a tendência é o valor da ação despencar ainda mais, tá? Então, é bem interessante quando a gente for ver uma ação, ver uma empresa que é ligada a commodity, ver como a commodity se comporta, ver como é que está o preço dela em si, para poder analisar a ação em um todo, tá? Então, eu acredito que ela esteja num preço ainda um pouquinho elevado pelo fato do valor dela estar segurando, o aço está segurando o valor dela, tá? Então, eu tenho um vídeo mais tarde, eu vou comentar com vocês, eu fiz mais um aporte. Eu ia aportar na Goal, mas eu acabei não aportando, acabei aportando em outra empresa e eu vou comentar com vocês o motivo, mas isso vai ficar pro vídeo mais tarde, tá? E vamos ler aqui a notícia em relação a Gerdau, tá? Gerdau, aumento de tarifas na importação do aço chinês muda o jogo. Isso aqui é muito importante, tá? Porque muito da margem da Gerdau piorou porque ela teve que fazer uma competição com a China. O Brasil começou a importar muito aço da China e um valor muito mais baixo, e isso fez com que a Gerdau sofresse, perdendo vendas, perdendo margem, perdendo valor, porque teria que baixar o valor para competir, e isso poderia ser prejudicial, poderia ter alguns custos, sendo que lá na China eles conseguem fazer um produto muito mais barato, tá? Então isso seria ruim. Aí tá aqui aumento de tarifas da importação do aço chinês muda o jogo. Então, aumentando as tarifas
tarifas para essa importação do aço, seria com, vamos dizer, o aço chegaria mais caro aqui, e para a Gerdau poderia ser um pouco melhor, que ela conseguiria manter mais ou menos o valor, não seria justo, mas com uma competição um pouco mais acirrada, tá? E assim melhorar um pouco em relação ao jogo em si. Agora, para todas as empresas que vão ter que comprar esse aço chinês um pouco mais caro, ou até voltar para a Gerdau e comprar a Gerdau, será que isso aí é bom? Será como é que elas vão reagir em relação a isso, tá? Então é interessante isso aqui, o quanto isso aqui vai mudar, a gente tem que ficar de olho, tem que analisar para ver quanto isso aqui muda, tá? Mas é interessante demais a gente estar de olho nisso. Em entrevista recente para a CNN, o CEO da Gerdau, o GGBR4, Gustavo Werneck, trouxe algumas atualizações interessantes sobre o setor da companhia. O assunto principal, claro, foi a enorme importação do aço chinês, e com isso tem desequilibrado o setor siderúrgico brasileiro. É isso que a gente estava falando, ele está importando muito da China, e o setor aqui da siderurgia aqui do Brasil acaba sendo prejudicado, tá? Mas é bem interessante a gente ver isso, e com essas tarifas altas aí, o que pode mudar. E tá aqui, ó. Quando o Werneck concedeu a entrevista, as tarifas do Brasil estavam em 9,6%. A pressão até surtiu um pouco de efeito, já que na mesma semana o governo brasileiro aumentou as tarifas em até 1,6%, tá? Pouco para mudar o cenário atual, e ainda muito baixo dos 25% da União Europeia e países como Estados Unidos e México, tá? Então, em outros países você vê que é 25% para ter uma importação, já que no Brasil está em 11,2 mais ou menos, com esse aumento aqui de 1,6, vai para 11,2, bem longe dos 25% de outros países. Então olha só o quanto algumas empresas, alguns países valorizam a matéria-prima das empresas, tá? A matéria das empresas. E aqui no Brasil ainda é uma porcentagem muito baixa. Para algumas empresas pode ser bom, para outras vai ser ruim, então isso depende muito da balança em si, tá? Mas é interessante a gente ver os dois pontos, ver os dois lados, tanto da Gerdau, da metalúrgica, quanto algumas siderúrgicas aí, que pegam o aço já pronto, que conseguem fazer outras vendas, até para as montadoras em si. Não sei em quais são áreas mais vendidas a questão do aço chinês, mas é interessante de ver isso em geral, tá? E assim, acredito que após a queda do aço aqui, lá para abril, mais ou menos maio, que vai ser a tendência à queda mais ou menos, que é o ciclo do aço, o ciclo do minério, provavelmente a Gerdau vai sofrer mais, tá? Já foi um ano difícil. Pode ser que eu esteja errado, que o resultado do quarto trimestre esteja bom e o valor do aço caindo, a ação tende a manter, mas eu acredito que vai ser uma oportunidade aí, tá? Eu vou esperar o ciclo baixar para poder montar a posição na Goal ou na GGBR na Gerdau, tá? Mas é interessante a gente sempre estar de olho e analisar a empresa no montante geral, tá? E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa em relação ao conteúdo, o que você está achando, se está te ajudando de alguma forma para a gente estar melhorando sempre. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até a próxima. Fui!